Olá pessoal, estamos mais uma vez no canal para gravar um vídeo sobre um tema importantíssimo, um tema que atravessa os debates contemporâneos e que está, por assim dizer, no dia a dia da gente, que é o tema do lugar de fala, que ganhou grande notoriedade também graças à filósofa Djamila Ribeiro, que trabalhou esse tema num livro específico, um livro bastante introdutório e importante sobre o tema. Mas eu queria agora recuperar um pouco essa discussão no sentido de esclarecer alguns pontos e avançar em alguns outros. O lugar de fala, se a gente pensar em termos filosóficos, é uma categoria que de algum modo está presente já na obra de Karl Marx. Karl Marx é um dos primeiros filósofos a colocar em questão uma posição a partir da pessoa que a emite. Então Marx coloca em questão, por exemplo, certa filosofia produzida na Alemanha, que é o chamado idealismo alemão, a partir do que ele chama de ideologia alemã. Ou seja, de algum modo, a produção filosófica na Alemanha seria uma forma de reforçar o aparato ideológico da burguesia. Então, a posição filosófica defendida por aqueles autores alemães estava muito mais ligada a uma tentativa, segundo Karl Marx, de encobrir, de algum modo, de encobrir certos interesses e disputas políticas que haviam em torno de questões estritamente materiais. Então, Karl Marx pensava o seguinte, que o modo pelo qual eu percebo o mundo está diretamente ligado à classe social na qual eu estou. Então, o lugar de fala nesse contexto, o ponto de partida em virtude do qual eu penso está diretamente ligado à classe social à qual eu pertenço. Então, para Marx, o modo como a gente lida com o mundo está atravessado por esse recorte de classe que dita, de alguma maneira, a minha própria percepção das coisas. Então, o lugar de fala está ligado à condição socioeconômica que você está. Então, você fala sempre a partir do ótica ideológico. Essa concepção de Marx ela vai ganhar diferentes rumos, com Foucault, Pierre Bourdieu, vários pensadores também recentes, né, como a Spivak. E é um pensamento que se alastra em diversas direções, mas todas elas confluem para o seguinte fato. Não tem como a gente pensar relações sociais justas e igualitárias se as pessoas partem de lugares diferentes. Então, o lugar social que é ocupado de acordo com o poder econômico decide as vozes que serão escutadas, as vozes que serão, em algum sentido, faladas. Então, nem todas as pessoas têm, por exemplo, direito à voz no espaço público, institucionalizado, direito à voz na grande imprensa. Então, o lugar de fala nesse contexto é uma forma também de denunciar a desigualdade de fala que persiste e atravessa as sociedades. Essa desigualdade ela se estrutura, sobretudo, segundo Marx ainda, pela classe social. Então, as classes menos favorecidas não têm direito à fala nos grandes jornais, na grande imprensa, nas grandes instituições. A mudança que ocorreu no conceito de lugar de fala, em termos contemporâneos, que se liga ao conceito americano de standpoint, né? Ou seja, o ponto de vista, que a gente poderia talvez entender também como ponto de partida, é que não é apenas a questão de classe que dificulta o lugar das pessoas falarem. É também a questão de gênero, é também a questão, diríamos, de raça. Então, vários fatores vão, por assim dizer, confluindo para que pessoas não tenham direito à fala. Então, se a gente for fazer uma espécie de estatística, nós vamos perceber que nas classes que têm poder de fala, você vai encontrar muitas poucas pessoas que são mulheres, sobretudo negras e mesmo negros. Você vai perceber que há uma diferença muito grande nas pessoas que estão habilitadas a falar no espaço público, de acordo com o recorte, não apenas de classe, mas também social e de gênero. Então a gente percebe que o lugar de fala é uma denúncia dessa desigualdade de fala, que se transforma também numa desigualdade epistêmica, como vem trabalhando nosso colega aqui do canal, Felipe Campelo, ou seja, uma desigualdade que se faz justamente na compreensão de que as pessoas não têm o mesmo direito a expressarem os seus pensamentos, as suas reflexões. Então há uma desigualdade também do ponto de vista epistêmico. Ora, então o lugar de fala é uma maneira de, algum modo, denunciar silenciamentos históricos. Falar de fala é justamente falar daquilo que lhe opõe, o seu duplo, o seu negativo, que é o silêncio. Então o silêncio, historicamente, ele se colocou de vários modos, dentre os quais a partir dessa opressão de gênero, de classe e de raça. Pois bem, essa compreensão geral do lugar de fala é evidente que ela torna radical a importância de nós discutirmos o maior acesso das pessoas aos meios de comunicação, à grande imprensa, às instituições. Então é importante que pessoas negras, mulheres, pessoas trans estejam nesse debate público colocadas nos lugares de representatividade.
É nesse contexto que o Lugar e Fala se conecta com a questão da representatividade. Por quê? Porque é importante que as pessoas se representem elas mesmas no espaço público. É por isso que muitas vezes há uma confusão quando se diz assim, o Lugar e Fala é um lugar de silenciamento. Em que sentido você está falando isso? Por quê? Porque, em certo sentido, é necessário que algumas pessoas deixem de habitar essa esfera de privilégio para que outras pessoas estejam presentes no espaço público e possam também ofertar a sua opinião. É nesse sentido que o Lugar de Fala é uma forma de marcação política que determina que todas as pessoas concernidas por alguma questão devem estar presentes no debate. O Lugar de Fala, nesse termo, se conecta com uma democracia que nós poderíamos chamar de radical. Uma democracia na qual todas as pessoas, de algum modo, são convocadas a participarem ativamente dos seus processos e daquilo que lhes concerne. Então, nesse sentido, o Lugar de Fala não é de modo nenhum silenciamento. É um lugar de ampliação do espaço público, uma ampliação que é tanto radical quanto também necessária e urgente. Por outro lado, a gente pode pensar o Lugar de Fala ainda como uma forma de ad hominem na filosofia, ou seja, o argumento que você desqualifica a pessoa e não discute aquilo que está sendo colocado. Nesses termos, você poderia usar o Lugar de Fala para dizer, não, mas você é um homem, então logo você não pode falar de questões que são relativas à mulher. Né? O que esse ponto nos faz perceber são duas questões que eu quero colocar para vocês, e com elas eu quero encerrar o vídeo de hoje. Primeiro ponto, é evidente que, por tudo que eu disse, as mulheres foram silenciadas do ponto de vista das suas respectivas falas sobre temas que lhes concernem. Esse é um fato que é incontornável e é uma das grandes contribuições da noção do lugar de fala. Portanto, não se trata, em hipótese alguma, de diminuir a necessidade da, não é nem representatividade, é proporcionalidade, como dizem certas feministas americanas, no que diz respeito ao espaço público. Ou seja, é importante que todas as pessoas estejam articuladas no espaço público e possam ter voz e fala. Então, não há igualdade democrática se não há igualdade de fala. Ponto fundamental e importante. Se a gente tem igualdade de fala, naturalmente as pessoas concernidas por certas questões vão se expressar. O fato de elas se expressar é que gera certo receio, certa reticência com quem fala por elas. Então, é importante entender que o lugar de fala não implica que você esteja desqualificando qualquer pessoa no sentido de dizer que ela está interditada de falar de certas questões. É trazer essa pessoa para a compreensão de que, ela corre o risco enorme de estar falando pelas pessoas. 2, o fato de ela estar falando ali e não outras pessoas, ratifica e endossa o lugar de privilégio que essa pessoa tem. Então é importante ter essa clareza. Outro ponto importante, que eu acho que é central, é entender o lugar de fala como uma expressão de uma partilha estética. Esse ponto é mais complexo, eu vou desenvolver isso no projeto de pesquisa, né? E eu queria colocar para vocês algumas questões aqui a respeito disso. Franz Fanon, eu já falei sobre ele no vídeo que eu gravei aqui para o canal, ele coloca muito bem que a experiência de tornar-se negro, para usar a expressão da Neuza Santos, uma psicanalista aqui do Brasil, falecida recentemente, a experiência de tornar-se negro é uma experiência que ele teve acesso por ser negro. Então a corporeidade dele, de alguma forma, foi um motivo pelo qual ele se reconhece como negro a partir do momento que uma pessoa externa, uma terceira pessoa, diz que ele é negro. Então temos aí dois elementos. Um elemento que é subjetivo, a experiência subjetiva de ser negro, que o Fanon teve, e a experiência social que determina que certas pessoas são negras. Cria uma categoria de negro para identificar certos corpos, que são absolutamente variáveis, complexos e diferentes. Mas cria uma categoria de negro para se associar a certos corpos que contemplam, dentre outros, o corpo daquela pessoa, Franz Fanon, que subjetivamente, nesse momento, teve a experiência do racismo. Essa experiência subjetiva e fenomenológica do racismo ela é absolutamente singular. E só quem pode ter são as pessoas negras. E aí vem uma questão importante. Ela é subjetiva por um lado, porque é Fanon que naquela ocasião se sentiu racializado, e o passo seguinte da racialização é o racismo. Então ele sentiu-se como negro a partir do momento que alguém olhou para ele e disse, você é negro. Então há uma experiência subjetiva de ser negro, que é absolutamente intransferível, ok? Mas, por outro lado, a experiência de ser negro, ela circunscreve-se a uma categoria identificatória que tem como ponto central a compreensão que certos corpos são corpos negros. Então, a partir desse momento que você tem essa compreensão, a experiência de ser negro, embora seja singular do ponto de vista da experiência do racismo, ela é também social a partir do momento que certas estruturas comuns, corpos negros, compartilham de certa experiência fenomenológica
da racialização. Então, embora o racismo seja uma experiência que afeta diretamente o indivíduo singular, ele também é uma experiência social que ataca diretamente um grupo social. Então, de algum modo, há uma partilha do sensível, para recuperar aqui um pouco o conceito do Jacques Rancière, há uma partilha do sensível do ponto de vista da experiência de ser negro, a partir do momento que é uma racialização da negritude. Então, de algum modo, essa experiência fenomenológica, intersubjetiva de ser negro, ela é acessível apenas às pessoas que são compreendidas por essa categoria. Portanto, tem um corpo com marca, de alguma forma, marcado pela negritude. Então, é nesse aspecto que esse tipo de experiência, de fato, é uma experiência que é também intransferível, mas ela não é individual, ela é coletiva, é de uma coletividade de corpos. É nesse sentido que é importante, quando a gente vai fazer qualquer debate, que nós não devemos, nós devemos ter em mente sempre que não devemos falar por essa experiência. Nós podemos falar do racismo, sem dúvida nenhuma, podemos falar do sexismo, sem dúvida nenhuma. É fundamental que a gente fale disso, porque a mudança é dialética, ela envolve todos os polos, opressor e reprimido, né? Opressor e oprimido. Ela envolve todas as facetas e é importante, portanto, que a gente tenha compreensão de que a mudança, para ser estrutural, ela tem que atacar as questões estruturais. Mas devemos ter em mente também que nunca podemos e devemos ter o direito de falar pela experiência partilhada pelas pessoas que estão em certas condições. Então, falar por elas é algo que o lugar de fala avisa para a gente ter cuidado. Para esse tipo de ação, é melhor a gente respeitar o lugar de silêncio. É isso, gente. Valeu.